Será que Deus não está te preparando para governar? Será que essas situações que você está vivendo hoje não são situações preparatórias para aquilo que Deus vai entregar em suas mãos? Será que todas essas aflições, será que todas essas lutas, será que o menosprezo que você tem sofrido, será que não são situações que Deus está promovendo para te levar ao propósito que Ele tem sobre a sua vida? No vídeo de hoje nós vamos meditar a respeito dos 3 estágios na vida de José que nos faz pensar, será que Jesus não está preparando uma igreja para governar nos próximos meses, dias ou anos? Fica comigo até o final desse vídeo, porque provavelmente o vídeo de hoje tem muito a ver com o que Deus está fazendo na sua vida. Seja muito bem-vindo a mais essa meditação do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Existem situações em nossa vida, existem situações em nosso chamado que Deus está proporcionando para nos conduzir ao caminho que Ele tem para as nossas vidas ou sobre as nossas vidas. Nós vamos hoje meditar a respeito de algumas situações na vida de José. José, filho de Jacó, que foi ali levantado por Deus como governador do Egito. E você vai ver comigo como essas situações acontecem em nossas vidas hoje. E todas essas situações contribuem para que Deus nos conduza para o chamado que Ele tem sobre as nossas vidas. Vai lá comigo em Gênesis capítulo 37. Gênesis capítulo 37, nós vamos ler apenas o versículo 2 inicialmente. O versículo 2 diz assim: esta é a história de Jacó. Presta bastante atenção nisso. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Queridos irmãos, o texto começa dizendo, esta é a história de José. E aqui eu preciso te falar algo muito importante, principalmente para você que almeja o ministério, que almeja o episcopado, que almeja servir ao Senhor na obra do Senhor. Você precisa entender que a história do seu líder espiritual, que a história do seu pastor, não é uma história que tem a ver com a vida dele. É a história que tem a ver com a igreja. O texto começa mencionando, dizendo que esta é a história de Jacó, quando na realidade, quando nós olhamos para a nossa liderança espiritual, quando nós olhamos para a igreja de Cristo, nós precisamos entender que não tem a ver com aquele líder espiritual, não tem a ver com aquele pastor famoso, com aquele profeta famoso. Na realidade, tudo o que acontece na igreja faz parte do corpo de Cristo, ou é a história do corpo de Cristo. É por isso que nós não precisamos apenas, nós temos que tomar muito cuidado para não ficar olhando apenas para um líder espiritual. Porque às vezes Deus está usando mais uma pessoa, mas todo aquele contexto tem a ver com o corpo de Cristo. Então, tome bastante cuidado para não achar que uma liderança espiritual, ela tem toda a palavra final ou que o evangelho é centrado naquela pessoa. Outro detalhe, o texto vai dizer o quê? Que José, ele tinha 17 anos. Obviamente, 17 anos, um jovem José. Só que essa fase da vida de José é o momento em que todo cristão ele passa. Aquele que recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, ele vai passar pelo momento da infantilidade espiritual. O momento da infantilidade espiritual é justamente o momento em que ele se preocupa em falar dos outros. Pode prestar atenção, um crente imaturo espiritualmente, ou um crente que é infantil, um cristão infantil, ele sempre está falando da vida dos outros. Nesse texto que você está vendo aí na tela, você está vendo José pegando
as informações que aconteciam com seus irmãos, o que os irmãos estavam fazendo, como estavam trabalhando, e ele estava lá e ele ia entregar um relatório ao seu pai Jacó. José, ele tinha 17 anos, ele era literalmente um jovem, uma pessoa imatura, só que José, ele era tão mimado que ele ia entregar relatórios e fazer fofocas. Cristão imaturo é fofoqueiro. Tome bastante cuidado para que você não se pegue falando mal de outra pessoa, ou tome cuidado para que você não seja aquele que está acolhendo a fofoca de um outro cristão. O outro detalhe é que nós vemos que José era aquele que falava demais. Você vai ver no decorrer dos relatos bíblicos que José, ele gostava muito de contar a respeito das coisas que ele recebia de seu pai, as coisas que ele recebia do próprio Deus. O cristão imaturo que passa pela fase da infantilidade espiritual é aquele que sai contando todas as experiências. Olha, aconteceu isso, olha, aconteceu aquilo. É bem verdade que nós temos que contar algumas coisas para lideranças espirituais. É bem verdade que nós não podemos aceitar aquilo que está errado. Porém, existe a maneira certa de falar e existe as pessoas certas para falar determinadas situações. Essa fase ou esse momento da vida de José representa aquele momento em que o cristão ele é imaturo espiritualmente, a fase da infantilidade espiritual. Agora, queridos, quando você vai para Gênesis, nesse mesmo capítulo 37, lá nos versículos 9 e 10, você vai encontrar o quê? José falando demais. Olha o versículo 9 que diz: teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e a tua mãe e teus irmãos inclinar-nos perante ti em terra? Queridos irmãos, normalmente, aquele que é infantil espiritualmente, ele costuma falar de qualquer maneira revelações e sonhos ou situações que Deus coloca em seu coração. É bem verdade que o pai e a mãe de Jacó eram os tutores, eram as pessoas mais próximas a ele. Aliás, é bem verdade que Jacó era uma pessoa muito próxima de José que recebeu esse sonho. Só que o cristão que é imaturo, que é infantil espiritualmente, ele costuma contar de qualquer jeito. Tenta imaginar José com 17 anos falando aos seus pais, dizendo ao pai dele, Jacó, dizendo à mãe dele: olha, vocês vão se dobrar a mim, vocês vão se prostrar a mim em um determinado momento da sua vida. Aquele que passa pela fase da infantilidade espiritual costuma a contar as coisas de maneira sem ter medida, sem pesar da maneira que está falando. Por quê? Porque está vivendo aquele primeiro amor, aquela parte infantil. Quando, na verdade, nós só vamos entender realmente o que Deus vai fazer em nossas vidas muito tempo depois. Então, tome bastante cuidado, primeiro, para não acolher fofocas. Segundo, tome bastante cuidado com quem você está compartilhando os sonhos e as revelações que Deus está colocando sobre a sua vida. Agora, quando você vai, ainda nesse capítulo 37, quando você vai lá para os versículos 14 a 17, dos versículos 14 a 17, você vai encontrar José mais uma vez caminhando para saber o que os irmãos dele estavam fazendo. Olha o que diz o versículo 14. Disse-lhe Israel: vai agora e vê se vão bem teus irmãos e o rebanho, e traze-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. Aqui José está caminhando para saber o que os irmãos dele estavam fazendo. Olha o versículo 15. E um homem encontrou a José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou: que procuras? Respondeu: procuro meus irmãos. Dize-me, onde apacentam eles o rebanho? Disse-lhe o homem: foram-se daqui, pois ouviu-os dizer: vamos a Dotã. Então seguiu atrás dos irmãos e os achou em Dotã. Queridos irmãos, José está caminhando para saber o que os irmãos dele estavam fazendo, e ele ia olhar lá, bisbilhotar os irmãos e levar o relatório para o pai dele, a pedido do próprio Jacó, a pedido do próprio Israel. Agora, eu quero que você fique de olho nesse versículo, olha só, esse versículo 15. Vai lá no versículo 15 comigo. E um homem encontrou a José que andava
errante pelo campo e lhe perguntou: que procuras? Olha só, queridos, aqui está falando a respeito de um homem desconhecido. José, ele estava caminhando errante pelo campo, ele estava caminhando sem saber para onde ia. Peraí, para onde que eu vou? Uma das características da infantilidade espiritual é justamente aquele que fica andando errante procurando coisas pela internet, por exemplo. Aquele que é infantil espiritualmente não medita na palavra de Deus, não presta atenção no que está sendo pregado, não medita na palavra de Deus e às vezes fica andando errante por lugares onde Deus não o designou. Tome bastante cuidado com quem você assiste, com quem você acompanha pela internet. Tome bastante cuidado com o pastor coaching. Tome bastante cuidado com aqueles que ensinam doutrinas que não estão na palavra de Deus. Tome bastante cuidado com ensinos que relativizam a Bíblia. Ah, peraí, a Bíblia não é bem assim, é interpretação. Sabe aqueles que ficam relativizando a veracidade bíblica? Ah, mas foi escrita por homens. Tome bastante cuidado. Ensinos que não procedem da palavra do Senhor. A igreja não vai governar, não existe reino milenar. O reino milenar de Jesus Cristo é simbólico. Sabe filosofia? Sabe antropocentrismo? É quando a filosofia centrada no homem, ela entra dentro da mensagem bíblica. É o homem no centro. Louvores que são cantados que só fala do homem. Deus vai te abençoar, Deus vai te prosperar. É aquele que é infantil espiritualmente e anda errante. É uma característica dessa fase de infantilidade espiritual. Meditar na palavra de Deus vai te fazer amadurecer espiritualmente. Então, queridos, nós encontramos um José caminhando errante, meio perdido, sem saber aonde estavam os seus irmãos. É muito importante que você acompanhe com frequência aqueles que ministram sobre a sua vida, porque José só perdeu seus irmãos de vista, por quê? Porque não estava acompanhando, só ia lá vê-los para delatá-los. Agora, quando você olha para José, vivendo esse período de imaturidade, você vai perceber que Deus promove situações, primeiro, para amadurecer, segundo, para ter experiências com você e terceiro, para te conduzir ao caminho que Ele tem sobre a sua vida. Eu tenho certeza que você que me assiste aqui conhece a história de José, porém, existem 3 fases da vida de José que você vai passar provavelmente porque Deus está te conduzindo para governar o ministério, o trabalho que Ele tem sobre a sua vida. José, primeiramente, ele passa pelo período da cova, e grava bem isso que eu estou dizendo, você vai passar pelo período da cova. Segunda coisa, José passou pelo período da escravidão ou mordomia, você vai passar pelo período da escravidão ou mordomia. Terceiro, você vai passar pelo período da prisão, assim como José passou. Primeiro, cova. Segundo, escravidão ou mordomia. E terceiro, prisão. Essas 3 fases de José, em sua aplicação espiritual, representam momentos da nossa vida que nós passamos para quê? Para que Deus venha nos conduzir ao chamado de governo que Ele tem sobre as nossas vidas. Quando você vai lá para Gênesis, capítulo 37, no versículo 24, o que você vai encontrar ali? Lê comigo. Versículo 24. E tomando-o, o lançaram na cisterna vazia, sem água. Você conhece muito bem a história, os irmãos de José ficaram com ciúmes de José, porque José era o filho querido, era o filho que tinha recebido ali as vestes coloridas, aquele traje colorido, e José era o filho da velhice de Jacó. Na realidade, José era o preferido, era o filho preferido, e ali José estava sendo mimado e os irmãos ficaram com ciúmes. O versículo que você está lendo aí na tela é justamente o versículo que mostra os irmãos com ciúme pegando José. Aconteceu toda uma conversa ali entre os irmãos, uns queriam até tirar a vida de José, e de repente eles decidiram, vamos jogar José na cova. José foi jogado na cova, ou na cisterna, como essa versão que você está vendo aí, e a palavra cisterna e a palavra cova que você está lendo ali, é a palavra bor, ou bor, que vem da raiz da palavra, ou das palavras, tornar claro ou clarificar. Quando você está no momento da cova, ou quando Deus te proporciona na aplicação espiritual um momento na sua vida que parece que você está numa cova, em uma cisterna, é o momento em que Deus te isola para clarificar as ideias e a palavra de Deus em sua vida.
Quando nós olhamos para José no momento da cova, ele estava sozinho e o texto vai dizer que não tinha nem água. Água na própria Bíblia, água na palavra do Senhor representa a própria palavra. Só que José estava isolado sem a palavra, sem água naquela cova. E o que isso significa? Significa que vai chegar determinados momentos na sua vida que as pessoas não vão estar ao seu redor e você não vai ver nem pessoas ministrando sobre você. Só que esse é o momento que você tem que procurar a palavra de Deus para clarear a sua mente. Quando Deus quer te tirar da infantilidade espiritual, Ele te isola das pessoas que não contribuem com o seu chamado e Deus te isola para clarear o chamado que Ele tem sobre a sua vida. Se você é uma pessoa que está se sentindo sozinho ou sozinha, se você é uma pessoa que Deus está te isolando das suas amizades, saiba, Deus quer que você, nesse momento de cova, neste momento de isolamento, que você mergulhe nas águas da palavra de Deus, porque esse é o momento de clarear as ideias que Ele tem sobre a sua vida através de sua palavra. É por isso que você precisa assistir pregações, é por isso que você precisa meditar de maneira profunda na palavra de Deus e não ficar apenas acompanhando os irmãos que pregam devocionais rasos, devocionais motivacionais. Isso não clareia as ideias, isso não vai clarear o chamado de Deus sobre a sua vida. O momento da cova é o momento em que Deus te isola para clarear a palavra de Deus e a revelação que Ele tem sobre a sua vida. Nós encontramos José na cova, e o outro detalhe, queridos, é que quando José estava na cova, os seus irmãos sentaram para fazer uma refeição. Eles sentam para fazer uma refeição e ficam ali dialogando. Olha, ele está ali na cova, o que nós vamos fazer com ele? Queridos irmãos, você vai ver que existem pessoas que vão estar no entretenimento, você vai perceber que existem pessoas que vão fazer comunhão, você vai ver pessoas nas redes sociais se festejando, se alegrando, e você aí na cova. Esse é o exato momento em que você precisa se isolar em Deus para que Deus clareie a sua mente para as decisões que você vai tomar a seguir. Na história de José, nós vimos ali os irmãos decidindo, vamos vender ele como escravo. Uma caravana de ismaelitas estava passando ali bem próximo aonde José estava na cova, e os irmãos decidem vender José para os ismaelitas. José é conduzido por esses ismaelitas e ele vai chegar até a terra do Egito. Os ismaelitas vendem José lá na terra do Egito como escravo. E entendendo essa segunda fase da vida de José, pode ser que você esteja nessa segunda fase da sua vida. Na aplicação espiritual, agora José não está mais na cova. José foi conduzido para o período de escravidão. José, ele vai chegar até a casa de um homem chamado Potifar. Potifar, o nome Potifar significa pertencente ao sol ou devoto ao sol. E quando nós olhamos o nome de Potifar, nós vemos que o nome dele está ligado às religiões ou às crenças religiosas do Egito. E queridos irmãos, pode até ser que você esteja debaixo de uma liderança ou que você esteja em um ambiente onde as pessoas não vivem ou não pregam o evangelho verdadeiro. E o que nós precisamos entender é que às vezes Deus vai permitir que você passe um período curto, talvez até um período médio, debaixo dessas lideranças para aprender o que não se deve fazer. E ali, queridos, José estava sob a tutela ou estava debaixo da autoridade de Potifar. Potifar era um homem importante no reino do Egito. Ele era um dos assessores de Faraó. E Potifar, como um homem importante no Egito, decide ficar com José como escravo. José, sendo escravo na casa de Potifar, ele se torna mordomo. Essa é a segunda fase do cristão que está sendo guiado e direcionado. É a fase em que você se torna escravo ou mordomo do Senhor e às vezes você nem vai concordar com aquele que é o seu líder ou o seu chefe. Às vezes Deus vai te conduzir para ser escravo ou mordomo do Senhor debaixo de uma liderança que você não concorda. Quando eu digo não concorda, não estou falando de pessoas que têm falha de caráter. Eu estou falando a respeito de pessoas que às vezes têm um proceder que Deus está ainda trabalhando o caráter dessa pessoa. José se torna mordomo-mor, ou José se torna o chefe dos escravos na casa de Potifar.
E queridos, essa segunda fase que o cristão passa quando ele está sendo conduzido, é a fase de escravidão ou mordomia, é quando Deus te coloca para trabalhar, mesmo quando você não concorda com as coisas que estão acontecendo ali naquele ambiente. O grande segredo dessa fase é servir ao Senhor com fidelidade, é saber que as coisas que você está fazendo não é para o seu líder, não é para aquela irmã que é a sua liderança no grupo de louvores, não é por causa da sua regente de louvores, não é por causa do seu pastor, não é por causa daquela sua líder espiritual. Você faz as coisas porque você é escravo, você é mordomo do Senhor. Quando nós vamos para o Novo Testamento, nós vamos ver vários textos na palavra de Deus falando a respeito dos servos do Senhor. O apóstolo Paulo escreve cartas, o apóstolo Tiago, o apóstolo Judas, eles escrevem dizendo assim: Paulo, Tiago ou Judas, servo do Senhor Jesus Cristo. E qual que é a palavra ali? A palavra servo ali é a palavra doulos, que significa escravo, ou mordomo de Cristo. Aquele que se subjuga a Jesus Cristo, serve a Jesus Cristo e apenas a Jesus Cristo. Às vezes, Deus vai te levar para o período da mordomia, da escravidão, para que você amadureça sabendo que você trabalha para Deus. Queridos irmãos, existem muitas pessoas que abandonam o chamado porque não entendem essa fase da vida. É quando Deus vai proporcionar a você, sem reconhecimento, sem que as pessoas digam, parabéns. Deus vai começar a te dar autoridade através do seu serviço. Tem gente que quer ser pastor, tem irmão, tem irmã que querem ser pastores. Existem pessoas que querem ser líderes espirituais, quer cantar no louvor, quer servir ao Senhor em um determinado cargo, e às vezes Deus está dizendo, primeiro me serve em um ofício considerado não valorizado. Às vezes, Deus vai te colocar como líder de louvor e está pedindo para você, vai servir água para alguém. Às vezes, Deus vai te colocar como aquele que prega a palavra em sua igreja e o Senhor está dizendo, vai lavar o banheiro. Existem serviços que não são vistos pelos homens, que são mordomias na casa do Senhor, que vai te preparar para aquilo que Deus tem sobre a sua vida. Existem pessoas que têm conhecimento bíblico e Deus vai estabelecer aquela pessoa para ensinar a palavra, mas a pessoa não quer passar pelo momento do diaconato, ou não quer passar pelo momento de ser doulos, escravo de Jesus Cristo, fazendo um ofício ou cumprindo um ofício que não é aquele ao qual o Senhor tem sobre a vida. Aquele que é um pastor verdadeiro do Senhor, aquela que é uma verdadeira profetisa do Senhor, sempre começará de baixo, fazendo serviços, ofícios em que os homens não valorizam. O período da escravidão é o período em que você aprende a trabalhar para Deus sem ser reconhecido por suas autoridades. José estava na casa de Potifar e ele se torna mordomo. A palavra mordomo no original hebraico, se você traduzi-la para o português, significa comparecer, numerar, calcular e ser supervisor. Às vezes Deus vai te colocar em um cargo administrativo e o seu chamado não é bem a administração. Deus, às vezes, ele faz você passar por vários ministérios que não está diretamente ligado com o chamado sobre a sua vida, para saber se você é um bom mordomo, se você é um bom escravo, te preparando para o seu chamado de governo. Agora, José estava na prisão. E, aliás, José estava na mordomia, na escravidão. E ele acaba sendo conduzido para a prisão. E eu sei muito bem que você conhece a história, porque ele está como mordomo de Potifar e a esposa de Potifar acaba tentando seduzir a José. Você conhece muito bem toda essa história. Ela tenta seduzir José e diz a José, deita-te comigo. E José foge daquela situação de tentação. Tome bastante cuidado que propostas podem chegar sobre a sua vida, assim como como chegou sobre a vida de José. Você precisa negar os pratos do diabo em meio à servidão do ministério. Por quê? Porque o Senhor Deus é aquele que te fortalece no momento da dificuldade, no momento da prova, no momento da tentação. José se desvia daquela mulher, só que naquela situação da mulher querer se deitar com José, de ter relações com José, ela fica com as vestes de José. Ela cria toda aquela situação dizendo que José tinha tentado assediá-la e tudo mais, e José acaba parando na prisão. E grava bem isso, Deus é poderoso para que no momento das injustiças da sua vida,
ele acalme os corações daqueles que vão julgar a sua causa. Queridos irmãos, era para José ter sido morto por causa disso. Não era para José ter permanecido vivo. Ele foi acusado de assediar a esposa de um homem importante na terra do Egito. E ele recebe uma pena, até uma pena tranquila em relação à acusação. Ele não perde a sua vida e também não é restabelecido como mordomo, ele vai para a prisão. A prisão representa a terceira condição espiritual que todo cristão vai viver. É quando Deus te isola mais ainda. Você já sabe que você é mordomo, que você é escravo, mas como mordomo, como escravo, como aquele que serve ao Senhor na casa do Senhor, você acaba se afastando ainda mais da posição de governo, da posição de liderança. Quando Deus te isola na prisão, ou quando você passa por esse momento espiritual da prisão, é quando Deus ele te afasta ainda mais da posição de governo, te afasta ainda mais da posição de liderança, para que você possa abençoar as pessoas dentro do chamado que ele tem sobre a sua vida. Pode ser que você seja uma pessoa perita em ensinar a palavra de Deus, mas ninguém está te vendo. O Senhor, através desta palavra, está te dizendo, continue ensinando as pessoas. Pode ser que você seja uma pessoa piedosa, que vai ser estabelecida em uma posição de governo, mas Deus está dizendo, continua cuidando das pessoas, mesmo sem ser reconhecido. José, ele vai parar na prisão, e nós vamos encontrar a palavra de Deus dizendo que José servia ao Senhor. Vai lá comigo em Gênesis capítulo 39, olha só o que diz o versículo 20. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. E ali ficou ele na prisão. Esse versículo 20 cita a palavra prisão. Essa palavra prisão significa bait. E a tradução em português para essa palavra bait é casa, moradia, habitação e também corpos humanos. E o que significa isso? Significa que quando você chega nessa condição espiritual da prisão, é que Deus está te tornando casa, moradia e ainda mais habitação da presença dele. José se torna próspero na prisão, o versículo 21 vai dizer isso. Por quê? Porque ele aprofunda o relacionamento com Deus aprofunda o relacionamento dele com José. Quando Deus te isola mais, ele está te pedindo, busca mais a minha presença em vida de oração, porque agora você trabalha um pouquinho menos, mas você ora mais. Se tornar ainda mais habitação, significa se aprofundar no seu relacionamento com Deus, porque Deus está perto de te lançar para a posição de governo. Queridos irmãos, quando José ele vai para a prisão, ele começa a servir ao Senhor dentro da prisão e a abençoar pessoas. Você conhece muito bem a história. Aparece ali o chefe dos padeiros e o chefe dos copeiros. E eles têm ali, cada um tem um sonho. José interpreta os sonhos do padeiro e do copeiro. Ele revela que o padeiro morreria. E ele revela ali no sonho, né? Ele interpreta o sonho do padeiro dizendo, você vai morrer. Ele interpreta o sonho do copeiro, você vai ser restabelecido à sua posição. E assim acontece segundo a interpretação de José. O que estava acontecendo ali? José sofre uma injustiça, mas recebe revelação de Deus. Quando você está no momento da prisão, Deus quer que você intensifique a sua vida de oração, Deus quer que você intensifique a sua vida de busca por Ele, Deus quer que você intensifique abençoar outras pessoas. Por quê? Porque o momento da prisão é o momento em que você recebe a autoridade de Deus para ajudar outras pessoas. É quando o Espírito do Senhor começa a habilitar o seu chamado, ou quando o Espírito do Senhor começa a colocar um carimbo de aprovação no seu chamado. Quando Davi ele recebe a unção de Samuel, lembra? Davi, atrás das malhadas, é ungido rei de Israel, mas ele só assume o trono muito tempo depois. Esse momento aqui da vida de José é exatamente esse. Quando José estava na prisão, ele primeiro ganhou autoridade espiritual para depois assumir a posição de governo. Grave bem isso. Primeiro você ganha a autoridade espiritual e depois você vai para a posição de governo. Primeiro Deus te habilita espiritualmente e depois você é reconhecido diante dos homens. É exatamente isso que José viveu. Se você está no momento da prisão, afastado da posição de governo, sofreu injustiças, saiba que este é o momento de abençoar pessoas. Esse é o momento de, com seu chamado, com o trabalho das suas mãos, abençoar pessoas. Porque Deus começará a
a trazer revelações ao seu coração. Esse não é o momento de desistir, esse é o momento de intensificar a sua busca pela presença de Deus, porque é no momento da prisão, quando você está afastado da posição de governo, é que Deus te lança para trazer revelações. A autoridade espiritual vem antes do reconhecimento diante dos homens. Agora, queridos, o José, ele estava o quê? Habitando na prisão. Ele era chefe da prisão, ganhou ali a graça do carcereiro, ele era uma espécie de chefe, de administrador da prisão. E o que aconteceu ali? Ele começou a abençoar as pessoas. Na prisão você é esquecido, na prisão você é menosprezado, mas recebe revelações, recebe sonho, recebe visões, você abençoa pessoas na prisão, porque Deus está te conduzindo para abençoar pessoas. Nem sempre você será visto na prisão. Aliás, você vai ser esquecido. Mas receberá primeiro a autoridade espiritual, a habilitação espiritual, para depois ser reconhecido diante dos homens. Queridos irmãos, vamos finalizar com Gênesis capítulo 41. Gênesis capítulo 41, olha só o que diz os versículos de 12 a 14. Gênesis 41, versículo 12. Achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda. Contamo-lhe os nossos sonhos, e ele nos interpretou, cada um segundo o seu sonho. E como nos interpretou, assim mesmo se deu, e eu fui restituído ao meu cargo, e o outro foi enforcado. Então Faraó mandou chamar a José, e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa, e foi apresentar-se a Faraó. O que eu acabei de ler para você? O relato do copeiro que recebera a interpretação do sonho. O copeiro estava dizendo, olha, peraí, Faraó, o senhor teve um sonho. Ninguém aqui do palácio consegue interpretar. Peraí, Faraó, quando eu estava na prisão, tinha um hebreu lá. O hebreu, ele conseguiu interpretar meu sonho. Essa é a fala do copeiro. O copeiro, depois de 2 anos, fala para Faraó. Quando eu estava preso, José interpretou meu sonho. Na verdade, ele não fala José, ele fala assim, um jovem hebreu. E ali, queridos, esse é o momento em que Deus usa pessoas para que você seja lembrado. O seu chamado não vem de homens, o seu chamado, ele vem de Deus. E quando nós olhamos José sendo lembrado, nós precisamos entender que é o Espírito do Senhor que fará com que as pessoas lembrem de você. Se você quer um chamado espiritual, se você quer ser reconhecido pelo Senhor e não por homens, espere em oração ser chamado pelo copeiro. O texto vai dizer, nesse versículo que você está vendo aí na tela, ele diz o quê? Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Quando você olha para a aplicação espiritual de se barbear, na verdade José se barbeou literalmente, mas quando você olha para a aplicação espiritual de se barbear, o que ele está dizendo? Ele está falando a respeito de você, com a sua aparência, se preparar para o chamado. Se você foi chamado para ser pastor, se você foi chamado para ser um cantor na obra do Senhor, se porte de acordo com o seu chamado. O barbear aqui está falando a respeito da aparência mesmo. Olhe para a sua aparência e veja, será que eu estou me vestindo de acordo com o meu chamado? Será que eu não sou aquele que fica postando fotos de biquinho na rede social? Será que eu não sou aquele que fica postando versículos de vingança? Será que você, na sua aparência, se porta como aquele que está esperando o chamado? Você precisa se vestir, se portar segundo o chamado que Deus tem sobre a sua vida. Eu sou aquele irmão que faço academia, prego a palavra, mas vivo com roupinhas apertadas. Eu sou aquela irmã que faço fotinhos na rede social com o corpo viradinho. Você sabe muito bem do que eu estou dizendo. Se porte na sua aparência, se importe com a sua aparência, seja com aquilo que você fala, ou seja, a maneira que você se veste. O texto também vai dizer, mudou de roupa. Aqui o mudou de roupa, na aplicação espiritual, está falando de santidade. Roupa, na palavra de Deus, está falando a respeito daquilo que o Senhor pode ver. Quando você vai para o Apocalipse, nós encontramos o que ali? Que o linho finíssimo são as justiças dos santos. Ou o linho finíssimo é a justiça dos santos. Ou os atos de justiça dos santos. O que significa? Se você tem um chamado, não adianta ficar assistindo Netflix o dia inteiro. Vista a sua roupa de santidade, se consagre ao Senhor, coloque a sua vida de oração em dia, se consagre ao Senhor, tenha vida de oração, vida de meditação, prepare as suas vestes de justiça, cuidado com pecados de estimação
estimação. Deus, ele não te lança para a posição de governo se você não se preocupar com suas vestes de justiça. Deus é aquele que olha para a nudez de seus filhos e pede para os seus filhos: se está sendo comissionado para uma posição de governo, não ande nu, como o próprio livro de Apocalipse diz. Cuidado para que o seu Senhor não te encontre nu, porque Ele está te guiando para uma posição de governo. Queridos irmãos, nós olhamos aqui José se preparando para essa posição de governo, porque Deus estava comissionando José e José se preparou para esse chamado. Versículo 37 vai dizer o quê? O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Nós estamos encontrando aqui José. José interpretando o sonho de Faraó, dizendo: olha, o sonho foi dessa maneira, o sonho foi desse jeito. Faraó e todos os conselheiros acolheram a interpretação de José. E o que aconteceu? José foi designado como governador do Egito. Olha só o que diz o versículo 42. Então tirou o Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino. Olha a profecia aqui. Fê-los vestir roupa de linho fino. Ele pôs ao pescoço um colar de ouro. Olha só os símbolos que tem aqui. Roupa de linho fino. Linho finíssimo, as justiças dos santos. Você precisa andar de acordo. Quando Deus te exaltar, precisa ser a justiça de Deus. Não se soberbeça. Não se torne alguém orgulhoso, soberbo, como se fosse o profeta, como se fosse a cantora, como se fosse aquele que tem a revelação. Por quê? Linho finíssimo fala a respeito da justiça de Deus sobre a sua vida. Seja humilde, porque o linho finíssimo representa aquilo que Deus tem sobre a sua vida. São as vestes espirituais e não tem a ver com você, tem a ver com Deus. O versículo 43 vai dizer o quê? E fê-lo subir ao seu segundo carro e clamavam diante dele: inclinai-vos. Desse modo o constituiu sobre toda a terra do Egito. Nós encontramos aqui José como o segundo homem mais importante da terra do Egito, o segundo homem mais importante do mundo da época dele. Então, queridos, quando Deus ele te faz passar por esses três estágios, cova, escravidão ou mordomia e prisão, são estágios que você vai passar na sua vida espiritual para que aconteça com você o que aconteceu com José. Existem pessoas que estão me assistindo aqui, que estão sendo conduzidas para uma posição de governo em seu trabalho, em seu ministério, em sua vida ministerial, mas você precisa aceitar o tratamento de Deus nesses três ambientes espirituais. Eu finalizo aqui perguntando para você: Deus te chamou para uma posição de governo? Deus te chamou para governar? Outra pergunta: em que posição você está agora? Será que você se identificou como alguém que está na cova? Será que você está no momento de escravidão ou mordomia, está servindo ao Senhor? Ou será que você está na prisão? Foi esquecido por sua liderança espiritual? Foi esquecido por aqueles que são líderes sobre a sua vida? Talvez tenha sofrido uma injustiça? Em que posição você está aqui? Bom, finalizamos mais essa meditação e eu espero que essa mensagem tenha edificado a sua vida. Que Deus te abençoe poderosamente e, por favor, fique aqui conosco para as próximas meditações.